Para hablar sobre integrales de línea de campos escalares, campos vectoriais, vamos a resolver algunos ejercicios para que estemos bien ya pronto no final de esta primera variación que vamos a tener aquí. Voy a comenzar a hablar de algunas cosas sobre integrales de línea, ¿eh? Vean que aquí dice calcular integral de línea. Sé que está aquí donde C es o arco da curva de ponto a ese ponto. Entonces voy a repasar primero algunas cosas aquí que ustedes ya se lembran. Primero, ¿cómo reconocer que es una integral de línea? Vean que aparece aquí. Primero aparece mi integral sobre una curva. Eso aquí es el primer síntoma que tratamos como integral de línea. También aquí puede aparecer una función en x e y o x y z de variable. En general aquí puede aparecer un ds o un dx o un dy. En este caso aparece un dy aquí son, puede aparecer un ds. Importante que aparece un C, una curva, que a gente sabe, para cualquier integral de línea, una vez que a gente identifique, a gente sabe que esa curva va a tener que ser parametrizada. No te incómodo, se va a parametrizar a integral de línea. ¿Entendió? Quiero resolver, parametrice. Una vez que você parametrice, você va a estar en condiciones de que você va a reemplazar la integral cualquier a función en términos de x, y, de esa expresión aquí va a tener que estar escrito en términos de la variable que você usó en la parametrización. En este caso, x va a estar escrito en términos de x de t, o y sustituir por la parametrización. Y aquí, dependiendo que for, si você tem un x de t o un y de t que ya você definió una parametrización, você sabe que u de x, si aparece en la integral, sería igual a esa expresión aquí. Por definición de diferencial, ¿no? Diferencial de y línea de t, diferencial de la variable t. O sea, si aparece un dx, pues escribiría eso. Si aparece un dy, escribiría eso aquí. Y si aparece un s, lembren que s es o diferencial de s, pues la función complemento de arco, es la derivada en x al cuadrado más la derivada en y al cuadrado de t. Ese es el diferencial. ds de t sería derivada de aquella función complemento de arco. Por tanto, eso aquí es lo que se colocaría. Quiere decir que una integral de línea, pues tendría que sustituir, lembra eso aquí, parametrizar la curva, y sustituir x por la parametrización x de t, y por la sua parametrización, y os limites de integración tienen que ser ahora la nueva variable t. Olho con eso, que es un punto, ese punto corresponde a un t0, ese punto corresponde a un t1, que ya acho que estamos falado disto, ¿no? Eso básicamente es la forma de resolver una integral de línea. A integral que cuando se sustituye aquí, por eso aquí, va a ficar una integral en términos de la variable t. Es una integral que puede ser resolvida en un t0 y un t1 aquí, por cualquier técnica de integración que usted conozca, dependiendo de que aquí apareciese. Puede ser una integral simple, depende si usted en la parametrización usó senos, cosenos, aquí va a aparecer también, potencia de seno, potencia de coseno, integración por partes. Ahí usted está en capacidad de resolver esa integral, ¿tá bom? Otra cosa que puede acontecer, voy a explicar por ese cosinho aquí, es identificar si la integral es de campo escalar o de campo vectorial. Eso aquí es una función real, ¿eh? Aquí no tem nada, f aqui é uma função de duas variáveis. Essa é uma função de duas variáveis. Se eu fiz y, é x quadrado, y cubo menos raiz de x. Aí não tem i j. Mas pode ser que eu tenha uma função, digamos assim, em duas ou três variáveis, que seja um p de x, que já chamamos p, né? P de i, mais q de y. X, y, né? J. Ou seja, se aparece um vetor, se aparece uma função como um vetor, aqui não tem vetores. Y no tiene vectores escalar, si aparece un vector, también así puede ser así. Entonces, a forma de integral de línea va a ser un f veces f de eje, como vector eso aquí, ¿no? F de eje. Y otra forma es que donde eso aquí es un producto escalar, porque eso aquí, esa f va a ser un vector, y eso que está aquí también va a ser un vector. Que hay un vector, porque eso va a ser un pq, o campo va a ser pq. Y diferencial de eje va a ser un dx de y, un producto escalar. Que cuando se efectúa producto escalar, eso va a ser aquí p de x más q de y. Ahí se fican reais, después que se aplica el producto escalar. Entonces, si você va a resolver eso aquí,
Cuando transforme y resuelve eso aquí fica uma integral de línea de campo escalar. A mesma coisa. O que vai ser feito aqui para campo escalar também vai ser feito quando seja de campo vetorial, só que quando é de campo vetorial a gente tem que fazer uma continha primeiro para que fique de campo escalar. Essa é a diferença. É o procedimento mesmo padrão para todos. Para todo, qualquer um. Que vamos fazer? Parametrizar a curva, ver os limites dessa nova variável e substituir todo o que estiver aqui em termos dessa nova variável. E fica então uma integral que a gente se supõe saber resolver. Vamos com esse primeiro exemplo aí, para que veja. Essa aqui é uma curva, né? Que esse seria como parametrizamos isso aqui. Ah, bom, t, o x é o t, tá direto. Para que o y seja a raiz de t. ¿Por qué varía t de 1 a 4? Porque como x es t, x varía de 1 a t4. Y de 1 a 2, ¿no? Mas como x es t, entonces x es t varía de 1 a 4. ¿Qué otra cosa precisaría aquí? Un diferencial. ¿Por qué? Porque aquí no tiene ds, no tiene x, tiene diferencial. Y diferencial es y línea de t de t. Si tengo un y de t, entonces mi diferencial sería a derivada de l, sería 1 medio de eso que está ahí elevado a 1 medio menos 1 veces de t. O sea que mi diferencial sería 1 dividido por 2 raíz de t de t. Ese sería el diferencial de y que usaría aquí. En términos de la nueva variable. Entonces, para resolver eso, repito, sustituyo x por su parametrización t cuadrado, y por raíz de t, en este caso al cubo, ¿no? Y al cubo, menos raíz de y menos raíz de t. Y ese aquí fue el diferencial. De modo que você aquí resuelve como você bem quiser. Entendeu? Só para aclarecer un paso que ven aquí, yo puedo decir que es t cuadrado veces t elevado a 3 medio, ¿no? T elevado a 1 medio dividido multiplicado, ¿no? Menos raíz de t que t elevado a 1 medio, que multiplica ese diferencial que está aquí, ¿no? Aquí ficaría t elevado multiplicación de potencia igual bases. Se suman los exponentes, ¿no? T medio menos t elevado a 1 medio. Isso aquí você puede colocar t a 1 medio en evidencia, porque es un factor común, un termo que está en los dos simultáneamente con un menor exponente. Está o t con un menor. Dividimos cada uno de esos termos, pero factor común, t elevado a 7 medio dividido por s daría t elevado a 6 medio que 3 menos s dividido por s es 1. De modo que si yo multiplico s por el primer termo y ese termo por el segundo, voy a obtener eso aquí. O sea que ese termo que está aquí es igual a eso aquí. ¿Por qué hacemos eso? Ah, vamos, como otro termo que aparece es 1 sobre 2 raíz de t, yo puedo cortar ese t con ese aquí, ¿no? Y ficaría entonces una integral, ahí tirando ese raíz de t para afuera, ¿no? Corta con ese aquí, fica t cubo menos 1, con 1 medio fuera. Y ese va a entrar t4 dividido por 4, t, ahí sustituir por 4 y 1, sustituir por 4, tirar a conta, sustituir por 1, tirar a conta y eso da un valor. ¿Entendeu? Entonces veja cómo es que se resuelve la integral de línea. Lembre, sustituyendo por la parametrización, que si no es dada, você parametriza, y reescribiendo todo en términos del parámetro t, que sería usado en la definición de la curva. Otra forma alternativa que usa muchos libros, y Stewart en particular, en lugar de t, yo siempre voy a tentar usar eso aquí. El libro en algún ejercicio usa x igual, sería x igual x, e y raíz de x. Esa es su parametrización. En lugar de t, él usa x en algunos casos. Eso es válido, si una variable muda, ¿no? Entonces, si x es x, y es raíz de x. Y x variando de 4. ¿Qué diferencia faría? Bueno, que el ejercicio dado que x es x, o y sería raíz de x, ficaría, solo mudaría aquí, y u de y es ese que está aquí, en términos de x. Es la misma integral que está aquí, solo que en términos de x. No muda mayor cosa, solo un nome da variável. O resto fica igual, o mesmo valor, o mesmo tudo. Então eu vou tentar fazer sempre isso aqui para ressaltar sempre que a gente está usando mudanças de variáveis com curvas. E aqui, bom, outra forma de parametrizar, tem vezes que é mais fácil assim, aí vocês veem. Ok, vamos fazer esse outro aqui, calcula integral de linha. Esse aqui, onde C consiste na metade superior da circunferência, de 2,0 a 0,2.
em um segmento de reta de aqui a aqui. Ok? Lembrem, você tem que muitas vezes, se você tem uma curva que consiste de 2 ou 3 partes, é bom fazer um desenho para relembrar o que. Vamos ver aqui. A primeira curva aqui, da circunferência, está falando de uma circunferência de raio 4, que vai de 2,0, vamos supor 2,0 a 0,2 nesse caso, né? 2,0 a 0,2. Esse é o ponto 2,0 e esse é o ponto 0,2. A circunferência metade superior seria uma coisa assim, passa por aqui. Aqui seria menos 2,0, né? Essa circunferência teria a equação x quadrado mais y quadrado igual a 1, a 4. Certo? Radio 4, radio 2, 4. De modo que uma parametrização seria x igual. Se eu parametrização assim, né? Em geral a gente sempre tenta fazer isso aqui, seno e cosseno. Só que se elevo ao quadrado aqui, estaria faltando um 4, que teria que colocar um 2 aqui e um 2 aqui. De modo que x quadrado, x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, é igual, nesse caso, a 4 vezes 1, que é 4. Essa seria a minha parametrização dessa curva C1. A gente pode tentar usar outra. Eu poderia dizer, por exemplo, que x igual a 2 seno. Ou que o y seria 2 cosseno. Qual é a diferença? Porque aqui, de igual forma, x quadrado mais y quadrado também é igual a 4. Aqui também é válido. Só que veja o seguinte, nessa primeira aqui, se você plota, se você faz um plot disso, quando t for 0, o t for 0, cosseno é 0, 1, x é 2. Quando t for 0, seno é 0, 0. Em t igual a 0, está em esse ponto, está quando t é igual a 0. Que você vai precisar disso, porque quando você resolva isso e escreva tudo em termos de t, você vai escrever no ponto do 0, que esse corresponde a t igual a 0. Dando valores crescentes, sempre crescente, pi quarto, pi meio, colocar aqui pi meio. Cosseno de pi meio é 0 vezes 2, 0. Seno de pi meio, 1 vezes 2, 2. O sea que cuando t es pi medio, él está aquí. O sea que él está aquí en ese punto. Cuando t for pi medio, eso va a ser otro límite de integración seguramente. Si yo quiero calcular esa curva aquí, ese camino. Integral de línea sobre ese camino. Aquí corresponde t igual 0 y aquí t igual 1 medio. Pi medio. ¿Vio? Eso es importante. ¿Qué acontece si tuviese feito esa escolia? Ah, bom. Vamos a ver. ¿Qué acontecería? Cuando t for 0... Seno de 0 es 0 veces 0. Y seno de coseno de 0 es 1 veces 2. O sea, cuando t igual a 0, yo estaría, si fuese ese aquí, cuando t igual a 0, yo estoy en un 0, 2. Aquí corresponde a t igual a 0. Esa otra parametrización. Cuando t for pi medio, siempre valores aumentando t. Lembren eso. Seno de pi medio 1 veces 2, 2. Seno de pi medio, coseno de pi medio 0 veces 2, 0. Estaría dando 2, 0 aquí. Cuando t igual a pi medio. O sea, que ela va nesse sentido. ¿Vio? Eso importa porque lembra vocês que a integral sobre uma curva em um sentido comparada com a outra troca o sinal. Então, você está aqui, a integral está sendo pedido de 2,0 a 0,2. Está sendo pedido nesse sentido. Viu? Então, você não poderia escolher essa aqui como sua parametrização porque estaria errada. Ou você pode até calcular, mas teria que trocar o sinal. Teria que escrever isso aqui, se lembrar. De modo que seria uma primeira curva. E a segunda curva, então seria, nesse caso, uma curva, um segmento de uma curva cuja curvatura é 0, né? Um ponto é 0,2 a 4,3. Sempre os pontos se podem parametrizar desse jeito aqui. Chama-se combinação convexa, onde t é sempre um ponto entre 0 e 1. Isso aqui seria o eje de t, que seria o x de t, y de t. Sempre pode ser parametrizado dessa forma aqui. 1 menos t é o primeiro ponto, t é o segundo ponto. Veja que se t for 0, essa parcela corta, estaria nesse ponto P, né? 0,2. E se t for igual a 1, t vezes 1, essa outra corta, e ficaria simplesmente que estou nesse outro ponto. Se você tirar a continha aqui, 1 menos t vezes 0 seria 1 menos t vezes 0 daria 0. 1 menos t vezes 2 é 2 menos 2t. Mais 4t, 3t. Tirando a continha aqui, isso dá 4t. 2 mais t.
Ou seja, que essa seria a parametrização. X de t é 4t e y de t é 2 mais t. Você teria que fazer essas considerações porque você vai calcular sobre um C1 e depois vai calcular sobre um C2. Que então, olhando para isso, então você teria que fazer, você teria que ter isso aqui. Você vai aqui um caminho C1 e 4, 3 vai com um caminho C2. Okay? De modo que você tem um caminho que é a união de dois caminhos, não é soma. Entre conjuntos, isso é incorreto de ser isso aqui. Isso é errado. Isso é uma união de conjuntos. Conjunto se utiliza união, interseção, sei lá. Agora, se você quer calcular a integral delas, calcula a integral sobre outro caminho, e aí se você soma, porque são números, né? Os resultados são números, você pode somar. Então, isso aqui é o que você vai aplicar quando tiver caminhos assim interessantes, né? 2, 3 caminhos. Se forem 3 caminhos, separa em 3. Mas tem que fazer um esboço primeiro, viu? E escolher uma parametrização conveniente em cada um deles. Então, temos isso aqui. O primeiro caminho já vimos que pode ser parametrizado dessa forma. Portanto, como aqui aparece um dx, um dy, posso derivar da área do cosseno menos seno, a área do seno e cosseno. E já sei, pelo gráfico que fiz, que t está de 0 a π². Já vimos isso aí. Sobre o primeiro caminho, que era uma circunferência a metade superior. O segundo caminho, lembrem que era isso aqui. É a parametrização de um segmento. Portanto, posso calcular dx, dy, se quiser. Dx é 4 dt, dy 1 dt. T de 0 a 1 é um segmento, né? E quando eu quiser calcular então a integral toda, percebo que é uma união de curvas. Então, é uma soma de integrais. Calculo isso aqui com uma parametrização, calculo isso aqui com outra parametrização e pronto, somo os valores. Então, isso aqui, quando você substitui x por cosseno de x por sua expressão, y e dy por suas expressões, vai ficar uma integral aqui, que quando tira as continhas, né? Uma integral que pode ser, nesse caso é simples, né? Se você chama u ao cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, aparece aqui. Se chama u ao seno, a derivada do seno é cosseno. Essa ficou simples, mas pode ficar substituição trigonométrica, frações parciais, iteração por partes. E aqui não vou me preocupar muito porque você está em capacidade de resolver isso aqui. Ou pode ser uma tabela, mas tem que fazer sim. Na hora de uma avaliação você tem que correr atrás disso e vai ter, vamos, use tabela, tudo bem. Eu não gosto de usar muito tabela, mas tudo bem, vai poder usar. Mas me explica qual é a fórmula que está usando. Entendeu? Então, essa outra aqui, bom, como era uma reta, 4t e 2 mais t, você substitui x, y e fica simplesmente o cálculo depois que aqui abre, né? Aqui você sabe abrir isso aqui seria 4 vezes 4 é 16, 64t quadrado. Aí esse aqui 65, mais 4t mais 4. Aí você só integra simples, t cubo dividido por 3, t quadrado dividido por 2. Um pouquinho chato de contas, tudo bem? Mas não é nada complicado que não possa ser feito. Entendeu? Π meio menos 0, de 1 a 0. Você tira a continha. E essa é a forma de resolver a integral de linha. Veja que não mudou nada. Você tem isso aqui. Tem expressões que tem que escrever em termos de t, de x, de y também. E, sobre todo, considerar as curvas diferentes, caminhos diferentes, com parametrizações diferentes. Só lembrar disso. Então tem um valor aí final. Tudo bem? Pronto. Vamos a esse outro caso aqui, é uma integral, veja bem, uma integral, vamos ver integral, aparece de x de y de z em 3 dimensões, e não tem vetores, é uma integral de função escalar, né? É a mesma coisa, só que agora está no R3, um segmento e outro. É bem simples, uma curva que consiste no segmento, esse segmento seria uma coisa assim, você tem aqui, como é no R3, o 0, 0, 0, vai do 0, 0, 0 até o 1, 0, 1, 1 para x, 0 para y, 1 para z, altura 1 por aqui. Aqui vai para cá. E depois de 1, 0, 1, vai para 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2. Vamos por aqui. Então, esse é o segundo caminho. Portanto, aqui você vai ter que aplicar a mesma coisa. Tem uma união de caminho, parametriza esse, para que a integral sobre esse aqui, com a outra integral, faça uma suma
e dê a integral que está sendo pedida. Beleza? Ah, que tem um primeiro caminho, perfeito. Ah, que caminho é? É um ponto. Ah, haha. Tem três componentes, vai ser x dt, vou simplificar, x, y, z, mas são x dt, né? X, seria 1 menos t, o primeiro ponto, a mesma coisa, 1 menos t, o primeiro ponto, mais t vezes o segundo ponto. Sempre um segmento assim. E o t sempre vai estar entre 0 e 1. Ser fechado. 0, 1. Da mesma forma, a curva C2, x dt, y dt, z dt é igual 1 menos t, o primeiro ponto, que nesse caso é 1, 0, 1, mais t vezes o segundo ponto, que é 0, 1, 2. E tira a conta aqui, não é complicado. 1 menos t vezes esse vetor vai ser 0, 0, 0. 0, 0, 0. Aqui, t, 0, t. Faz a soma, só deu t, 0, t. Ou seja, que nessa primeira curva, quando você resolve a integral, você vai ter que x de t é o t, z de t é 0, desculpa, y de t, e z de t é t. Essa é sua parametrização. Ah, que preciso de x. Ah, dx é dt, dy é 0 e dz é dt. Pronto, isso é que você vai usar. Para a segunda curva, a mesma coisa, só que conta diferente, né? 1 menos t vezes 1, 0, 1 menos t. Só varia a conta, né? 0t, 2t. Primeiro vezes com primeiro vai dar 1 menos t. Segundo, que é 0 vezes mais 0 mais t é t. E 1 menos t mais 2t é 1 mais t. De modo que se um x, um y e um z, que pode calcular de x, de y, de z. E pronto, não tem mais coisa não. O resto é fazer cálculo. Veja bem, temos uma parametrização da primeira curva, x0t, que estamos olhando aqui, né? x0t. E a outra em forma similar. A outra seria 1 menos t, t, c1 mais t. Usando aquela parametrização convexa, combinação convexa que fizemos. De modo que eu posso já, com esses cálculos, efetuar essa integral pedida, que foi essa aqui. Onde já sabemos que C é a união de dois caminhos, portanto temos que calcular duas integrais. O que vamos fazer é, na primeira integral, usamos o valor de parametrização de C1. Seria y más c de x, t más t de t, que seriam 2, né? Y mais t, y é 0 e tt. Na segunda, x mais c, t mais t, 2t. Perfeito. Mais 0 diferencial. E x mais y seria t mais 0. dz, que é dt. Na primeira, pronto. A segunda, em forma similar, van sustituindo por calminha para que vejam que é exatamente isso que está aí. De modo que eu tenho duas integrais bem simples. A primeira, claro, a primeira ficou, a primeira parcela foi embora, a terceira também ficou lá no meio. Que desculpa, qual foi embora? Não, ficou embora do meio. A primeira foi t de t e a terceira t de t, são 2t de t, perfeito. E na segunda, vamos ir a continha aí. Isso aí são integrais bem simples que você pode calcular. Bom, agora vamos resolver um exercício sobre integral de linha campo vetorial. Veja bem que use um gráfico do campo vetorial f e a curva c para dizer se a integral de linha de f ao longo de c é positiva, negativa ou nula. Em seguida, calcule a integral. Aqui faltou escrever integral de f de e, né? Faltou escrever. Em seguida, calcule essa integral, sendo esse campo vetorial indicado aqui e c essa parábola. Tá? Então, vou explicar um momento primeiro como se calcula isso aqui e depois vou começar a resolver o exercício. Vou fazer de primeiro uma síntese aqui. Como a gente resolve uma integral de linha quando é com campos vetoriais? Veja bem que em primeiro lugar você identifica por causa do produto que está aqui, né? A não ser que seja pedida, porque do jeito que a gente tinha trabalhado, a gente tinha uma função real com um dx, dy, dz, né? E não, aqui vai aparecer um produto escalar envolvido, portanto você vai ter que realizar esse produto escalar. Quando efetua esse produto escalar, vai ficar uma integral desse tipo, bem simples também.
Então, veja bem, por exemplo, lembra assim, o F nesse caso, você vai ter um campo de 2 ou 3 dimensões. Nesse caso, é de 2 dimensões, um P de Q e um Q de XY, né? Simplesmente você pode escrever ele como um PQ. Também tem um vetor R, que tem componentes XY, né? Você também já sabe que pode obter. Se não tem, tem que pegar isso aí. E isso aqui, simplesmente, escrever x de t, y de t. Ou também, lembre que você usa R', você pode escrever como x' de t, y' de t. Também lembre que você pode calcular um dr, como sendo o diferencial dessa parte aqui, vetorialmente seria um dx, vírgula de y. Ou também pode escrever que isso é x' de t de t, y' de t de t. Todas essas observações aqui são válidas, lembrem tudo isso aqui. É importante porque você não sabe como vai ser colocado isso aqui, você pode escrever indistintamente. De modo que essa integral aqui, se você tem que calcular isso, que é o que está sendo pedido, você teria que fazer primeiro quem? Perceber quem é o P, o F. É substituir F por eje de t. F de eje de t. Que significa? Substituir no campo o x e o y, pero os valores de R, que são as componentes dadas pela parametrização, né? Substituir x por x de t, y por y de t. O que vai fazer? É multiplicar escalarmente por eje línea de t de t. En eje línea de t, você já fatorou, desculpa, você já derivou, parametrizou, derivou, e você calcula isso aqui. De modo que você, o que vai ser realizar aqui é um produto escalar da f, que é uma PQ, vamos dizer assim, com eje línea de t de t, que seria, voy a colocar un eje línea de t de t, puedo colocar de varias formas, puedo colocar un de x de y, o puedo colocar ese vector aquí. O sea, puedo decir que eso así, PQ, o eje línea de t, eje línea de t sería x línea de t de t, y línea de t de t. Puedo decir eso también. De modo que como eso aquí es un producto escalar, está dado ahí, la verdad yo que voy a resolver P de xy, x línea de t de t, P veces S, que sería P de x, más Q veces otro término, que sería Q de y. Igual cosa que tenía aquí inicialmente, ¿no? De modo que cuando você tente resolver uma integral de linha de campo vetorial, você vai ter que primeiro fazer a mesma coisa, parametrizar a curva similar como fizemos para a integral de campo escalar. Aqui vai aparecer um produto escalar e você vai ter que resolver multiplicando vetorialmente o vetor esse que está aqui com esse outro, sabendo que simplesmente esse aqui no campo substituir o x e y pela sua parametrização, que foi a mesma coisa que fizemos para campos escalares. O que fazemos primeiro, fazemos aqui também no eje linha, considerado como um vetor, fazemos o produto escalar e basicamente vamos ter uma integral de linha de campo escalar. Pronto, essa é a forma, não tem outra coisa. Lembrem o procedimento, o resto é ver os detalhes de cada exercício, mas é muito simples isso aqui, é muito simples. Outra coisa que a gente deve saber para resolver este exercício é o seguinte, vai aparecer aqui. Vou lembrar uma coisa aqui, vou lembrar aqui, primeiro. Lembrem que eu quiser parametrizar essa curva que está aqui, você diz que é t, colocando x igual a t, e y uma t quadrado. Essa seria uma parametrização dessa curva R. Portanto, x varia de menos 1 a 1. Então, se eu quiser plotar ela, vamos fazer um plot aqui dela. Se eu quiser menos 1 a t, de 0 a t1, vou dar valores crescentes a t. X seria como x et é o mesmo valor. E o y, esse ao quadrado mais 1, menos 1 ao quadrado 1, mais 1, 2. 2, 1, e aqui é 2. De modo que se eu quiser plotar essa curva, seria menos 1, 2, 0, 1, 1, 2. Veja que essa curva vai nesse sentido, vai assim. Isso é importante porque os vetores tangentes, que são os t, e essas são importantes para dar interpretações que estão sendo pedidas. Tangente, claro, aqui não se afasta muito no final, né? Mas os tangentes, vean como van. Primero van en esa dirección, después van en esa, los tangentes. Serían los asociados con eje línea.
¿Eso por qué? Ah, bom, lembren también que cuando a gente calcula un producto escalar, eso es módulo de A, módulo de B, seno teta, ¿no? Coseno teta. A gente sabe disso. Y a gente sabe que si los ángulos son menores de 90 grados, por lo que sabemos de coseno, entonces un producto escalar aquí es positivo. Y si eles formarem un ángulo mayor do que 90 grados, esses dois vetores, então o produto escalar é negativo. Essa projeção aqui é o resultado do produto escalar, a gente chama a projeção, né? A projeção, uma componente devida, né? E isso foi o que a gente usou para definir a integral de linha de campo vetorial, a projeção da componente tangencial, né? Olhando para isso, então veja bem, isso aqui é o plot que eu fiz do campo usando qualquer pacote, MacStudio, GeoGebra, Wolfram Alpha. E essa aqui é a curva que a gente acabou de plotar, que fiz o R, né? Veja bem que a gente viu que os tangentes iam assim, né? Os tangentes nessa direção. Né? E o campo é esse aqui, o campo F vai assim, o campo aqui vai assim. Por quê? Porque esse é o plot do campo, pô. Você plotou isso assim. Para cada campo tem uma situação diferente. Essa curva vai nesse sentido. Tantos tangentes van en esa dirección. Veja bem que cuando a gente vamos a dizer si integral de línea a un largo de positivo, integral de línea que integral de línea que a gente va a calcular f de eje. Lembren que eso tiene una primera interpretación cuando a gente viu f versus tangente para definir el trabajo, ¿no? Lembra? Yo quiero ver una forma simple de interpretar eso, sería ver si ese producto aquí es positivo o negativo. Então veja que no primeiro quadrante, se você observa, quem são F? O F são esse campo, assim, são esses vetores, né? Quem são os tangentes? Os tangentes vão nessa direção assim, né? Ou seja, eles têm uma direção aproximada, tangente com F. Esse produto escalar é menor, esses ângulos são menores de 90 graus, portanto, esse produto escalar é positivo no primeiro quadrante. Integral de valores positivo é positivo também. Então, quer dizer que no primeiro quadrante, essa integral de linha vai ser positiva. De menos 1 a t2, de 0 a 1, que é onde está variando o t. E aqui no segundo quadrante, o que acontece é que o ângulo tangente vai nessa direção e o campo vai assim. Ele forma um ângulo maior do que 90 graus, portanto, esse produto f por t é menor do que 0 e a integral de linha então seria negativa aí. Então, esse valor, como percorre praticamente o mesmo comprimento, essa integral seria como simétrica a essa outra. Então, a gente esperaria esas componentes tangenciales no primer y no segundo cuadrante se neutralizan, serían 0, aquí negativo, aquí positivo, daría 0. Por tanto, a gente suporía que ese integral de línea es 0. ¿Entendeu? Sería un análisis. Para calcular, a gente quiere calcular la verdad de integral de, si queremos calcular integral de f de eje, por tanto, a gente va a tener que, tenemos que parametrizar a curva, sustituir no campo x, y pela parametrização, e aplicar essa fórmula de produto escalar. Isso que a gente vai fazer. Então, consideremos então que vamos calcular isso aqui. A curva eje já conhecemos, já parametrizamos, conhecemos. Sabemos que essa é sua derivada, 1, 2t. E no campo, quem é f de g de t? No campo vetorial que foi dado, em lugar de x, colocamos t, em lugar de y, 1 más t cuadrado. Seria t, 1 más t cuadrado, 1 más t cuadrado, 1 más t cuadrado dividido por a mesma expressão. Esse é o f. Mas lembre que esse f tem que ser multiplicado, esse f de g de t vai ser multiplicado por eje línea, ¿eh? Para poder resolver de campo vetorial. ¿Por quê? Porque mesmo que aqui não está dito essa forma, não está mostrado, simplesmente dizem calcula integral, mas você está olhando que é um campo vetorial, não é um campo escalar. Como é um campo vetorial, você monta esse integral e tem que calcular esse produto escalar. ¿Sí? Dessa forma calcularia a integral de linha. Então, quem que é f? Eje de t já tem isso aqui, esse é um par. E eje linha é 1, 2t. Então, o que você tem? Tem que calcular. Já vimos que o campo, o primeiro parcela é x, que é t, dividido pela t quadrado, 1 mais t quadrado, que é o y, ao quadrado. Esse e o y componente seria componente em y do campo. A quantidade que está aqui no denominador é a mesma. Esse é o campo f de eje de t. Você vai multiplicar escalarmente pelo eje linha de t. E vimos que se o campo era t
1 más t cuadrado, que era el campo, o que era la curva, pues g de t, a derivada de 1, 2t. Si se multiplica escalarmente, primera componente con primera, va a ficar t con esa raíz, más 1 más t cuadrado por 2t sería 2t más 2t cubo, con esa misma raíz. Primera componente con primera, más segunda con segunda. Quando tirar a conta, fica essa raiz igualzinha embaixo, e acima fica 3t mais 2t cubo. Você poderia, se quiser, colocar em evidência o t e ficaria 3t mais 2t quadrado. 3 mais 2t quadrado. De modo, então, que você ficaria com a integral assim, né? Integral de menos 1 a 1. Esse p já multiplicado, aqui multiplicado, viu? Esa es la diferencia. Cuando es integral de función vectorial, simplemente calcular ese producto escalar y después fica una integral de línea de campo escalar normal. ¿No? Fica una integral normal, como ficou una integral de línea. Aquí você soma, puede sumar que eso aquí. Y você resuelve integral. Aquí está usando un artificio, eso pegué del libro ahí, ¿no? Aquí está usando un artificio que, como ese termo es par y ese aquí es par, más ese t, faz con que eso sea ímpar, esa función. Ímpar, não? Simetria, lembra a simetria? Então essa integral sempre é zero. Se não, você chama de u a t4 mais 3t quadrado mais 1 e vamos ver se o diferencial aparece no numerador. 4t cubo mais 6t. Então acima esse numerador seria 2t quadrado, 2t cubo, né? Que é o que tem acima, mais 3t. Eu queria 2t cubo. É um u de u. Se chama u. E esse aqui aparece du dividido por 2. Está direto também. Bom, aí você resolve. O importante é que você formulou uma integral de campo escalar baseada nas mesmas condições da parametrização. Uma vez substituída aqui, realiza o produto escalar e resolve uma integral normal. Aí é uma integral que é outra coisa. Tá bom? Vem mais um exercício que diz aqui: determine o trabalho realizado pelo campo de força. Dá um campo de uma integral de. Já você sabe de por si, quando você tem trabalho, veja pela definição, é F TDS. A gente viu essa definição, né? Trabalho produto escalar dado por isso aqui na componente tangencial. Isso já a gente definiu, vimos na figura, na aula teórica. E a gente viu que isso aqui pode ser escrito simplesmente como F de R ou F de G de T. A mesma coisa, ou seja, a linha de T de T. Ou também pode ser escrito como F de R. A gente sabe, então, que quando a gente quer calcular o trabalho, simplesmente calcular isso aqui, que como vimos que isso aqui se simplifica dessa forma, então, basicamente, para calcular um trabalho, a gente vai calcular uma integral de linha de campo vetorial. Viu? Vamos fazer. Conhecendo o F e a R, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no anterior. O que precisamos? Calcular a derivada, que vai ser um vetor. Vai ser um vetor. A F é um campo. Quando a gente calcula f de g de t, substitui x, y por las parametrizações, é um vetor. Fazemos o produto escalar e vamos resolver a integral normalmente. Isso que a gente vai fazer. Eu aproveitei para fazer um plot desse cicloide. O cicloide é uma curva, né? Dada por essa função aqui. Era como determina o trabalho realizado pelo campo de força sobre um objeto que se move sobre um arco da cicloide. O objeto que se move sobre o arco da cicloide, nesse caso, a gente pode ter até vídeos por aí que é uma roda. Quando gira, o movimento, se eu coloco um ponto fixo numa roda, quando ela gira, ela descreve esse movimento, a cicloide, e vai assim. Pode ser assim, vai de novo assim, vai de novo assim, né? A cicloide. Aí tem um R, que eu posso calcular a derivada desse aí. 1 menos deve ser no cosseno. 1 menos cosseno. E aqui era cosseno menos seno. Não? Essa é a derivada. Esse é o campo x. Vou substituir x por isso aqui. No campo, né? Y por isso aqui.
y vos multiplicas claramente por eso. Lo que vos haces. T menos nt o menos coseno. O campo es x, y más 2, ¿no? 2 era. Y más 2. Y o eje, que es cicloide, t menos seno de t, vírgula, un menos coseno. Menos coseno. De 0 de pi. Ese es cicloide. Entonces, cuando te calcula eso aquí, es una integral de línea. ¿No? Con integral de línea, te sustituye el campo, ¿no? Sería un campo veces u campo es f, que sería t menos seno t menos cos 3 coseno, x, t menos seno t, y, u menos coseno más 2, sería 3 menos coseno, que sería esa parte aquí, y ese a derivado. Multiplicando primera con primera, segunda con segunda, vamos a tener ese termo aquí. Entonces, tengo un termo, otro termo, tengo otro termo aquí. Resolver estas integrales. Esa última aquí es una integral de seno que coseno. Aquí llama u seno derivado de coseno. La integral está pronta. Esa integral se llama u seno derivado de coseno. O multiplica y divide por 2 y calcula integral de seno de ángulo duplo. O sea, eso son a tercera integral de t, t cubo por 3. A integral dos seno. La única integral que tiene que resolver aquí es t coseno, que no es directa. Ahí você usa integración por parte. Por ejemplo, llama u a t y dv a otro miembro dt dt. Y ahí terminamos con esto, ¿no? Lo que llamó de u, vos se deriva de u de t, y lo que llamó de b, ahí en te integra tu seno. Hasta aquí voy a dejar porque ya me aconteció varias veces y eso voy a mantener. U seno, pues se termina de resolver integración por parte y pronto ya no tenemos más lo que va a hacer aquí. Eso, lembra que integración por parte integral llama u de b, o que llame u vos se deriva, o que llame de b o se integra. Es integral de u de b, u veces b, menos integral de b de u. Ahí va a ficar simples. Fica bien simple. Bom, meus amigos, hasta aquí porque ya tenté grabar esa otras veces y me aconteció eso aquí y aquí tengo que parar. Ahí entonces se ve en la tercera o dar algunas otras cosas, otros vídeos, estén atentos. Obrigado. Sustituir aquí. Ok.